Muito bem, então vamos continuar, nesse desfecho triste de Jesus. A atitude do Mestre. Quando foi preso, Jesus sabia que o seu trabalho na terra, à semelhança da carne mortal, havia sido concluído. Ele compreendeu plenamente a espécie de morte que teria, e pouco preocupado esteve com os detalhes do seu assim chamado julgamento. Jesus havia ensinado aos seus apóstolos a inutilidade de atirar as suas pérolas aos porcos, e agora ele praticava ousando o que havia ensinado. A preparação para a crucificação. Pilatos entregou Jesus aos soldados, que partiram para o local da crucificação. Durante esse período de mais de meia hora, Jesus não falou sequer uma palavra. Os assuntos executivos de um grande universo ficaram em compasso de espera. Gabriel e os principais dirigentes de Nébadon encontravam-se reunidos aqui em Urântia. Quando os soldados ficaram prontos para partir com Jesus, eles ficaram impressionados com a compostura incomum e a extraordinária dignidade e o seu silêncio, sem queixas de Jesus. A morte de Jesus em relação à Páscoa. Não há nenhuma relação direta entre a morte de Jesus e a Páscoa judaica. A verdade é que o Mestre entregou a sua vida na carne nesse dia, o dia da preparação para a Páscoa judaica. Mas a coincidência desses acontecimentos de nenhuma maneira indica que a morte do Filho do Homem tenha qualquer ligação com o sistema de sacrifícios judeus. Que isso fique bem claro. Foi o homem, e não Deus, que planejou e executou a morte de Jesus na cruz. Bem verdade é que o Pai recusou-se a interferir na marcha dos acontecimentos humanos em Urântia, mas o Pai no paraíso não decretou, nem exigiu ou solicitou a morte do seu Filho, como foi executado na terra. Jesus teria tido que se despojar do corpo mortal da sua encarnação, mas ele poderia haver cumprido essa tarefa de inúmeros modos, sem que fosse necessário morrer em uma cruz entre dois ladrões. Tudo isso foi um feito do homem e não de Deus. O Mestre andava penosamente pelo caminho da crucificação, pois ele estava muito cansado, quase exausto. Não tinha ingerido nem alimento nem água desde a última ceia, nem lhe tinha sido permitido gozar de um momento de sono. Além disso, havia sido realizado um interrogatório atrás do outro, até a hora da sua condenação, para não mencionar os açoites abusivos, o sofrimento físico e a perda de sangue consequente. Tudo isso ainda se sobrepunham uma extrema angústia mental, a sua aguda tensão espiritual e um sentimento terrível de solidão humana. Inicialmente, os soldados amarraram os braços do Mestre com as cordas na viga da cruz e então pregaram-no pelas mãos à madeira. Depois de içarem essa viga até o poste, eles ataram e pregaram seus pés à madeira. O braço vertical possuía um grande apoio, colocando na altura apropriada, que servia como um selim para suportar o peso do corpo. A cruz não era alta. Os pés do Mestre ficavam apenas a 1 metro do solo. Ele estava possibilitado de ouvir, portanto, tudo que era dito em menosprezo a ele, e podia ver claramente a expressão nos rostos de todos aqueles que tão impensadamente zombavam dele. E também todos os presentes puderam ouvir na íntegra tudo que Jesus disse antes de sua prolongada tortura e de morte lenta. Em Jerusalém havia um sentimento considerável de oposição à crucificação, e existia uma sociedade de mulheres judias que sempre enviava uma representante às crucificações, com o propósito de oferecer vinho drogado
a vítima para minorar o seu sofrimento. Mas quando Jesus provou desse vinho narcotizado, mesmo sedento como estava, ele recusou bebê-lo. O mestre escolheu manter a sua consciência humana até o final. Ele desejava encontrar a morte, ainda que de uma forma cruel e desumana como essa, e conquistá-la pela submissão voluntária à experiência humana plena. Antes de Jesus ser colocado na cruz, os 2 ladrões haviam sido já postos nas suas cruzes, maldizendo todo o tempo e cuspindo em seus executores. As únicas palavras de Jesus quando pregaram na cruz foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele não poderia ter intercedido com mais misericórdia e amor pelos seus executores se tais pensamentos de devoção afetuosa não tivessem sido o motivo principal de toda a sua vida e servidão não egoísta. O apóstolo João, junto com Maria, a mãe de Jesus, Ruth e Judá, chegaram ao local pouco depois de Jesus haver sido içado até a posição certa na cruz, exatamente quando o capitão estava pregando a inscrição, pôs sobre sua cabeça. João foi o único dos 11 apóstolos a testemunhar a crucificação, e mesmo assim não esteve presente todo o tempo, pois logo depois de levar a mãe de Jesus até lá, voltou para buscar a sua própria mãe. Quando Jesus viu a sua mãe com João e seu irmão e sua irmã, ele sorriu, mas não disse nada. O mestre desejava que os seus seguidores nada tivessem de material que pudesse associar-se com a sua vida na terra. Ele queria deixar a humanidade apenas com a lembrança de uma vida humana dedicada ao ideal espiritual elevado, de ter se consagrado a fazer a vontade do Pai. Os que viram a crucificação. Por volta de 9h30 desta manhã desta sexta-feira, Jesus foi pendurado na cruz. Antes das 11 horas, mais de 1000 pessoas estavam reunidas para assistir ao espetáculo da crucificação do Filho do Homem. Durante essas horas terríveis, as hostes invisíveis de um universo permaneceram em silêncio diante desta terrível visão. O ladrão na cruz. Um dos bandidos recriminou Jesus dizendo: Se tu és filho de Deus, por que não salvas a ti e a nós? Todavia, quando ele fez essa reprovação, o outro ladrão, que muitas vezes ouviu o mestre ensinando, disse: Não tens nenhum medo, nem de Deus? Não vês que estamos sofrendo justamente pelas nossas ações? E que este homem sofre injustamente? Melhor seria buscarmos o perdão dos nossos pecados e a salvação para as nossas almas. Quando viu o ladrão dizendo isso, Jesus voltou o rosto em direção a ele e sorriu com aprovação. Quando o malfeitor viu a face de Jesus voltar para ele, tomou coragem e, assombrado sobre a chama vacilante da própria fé, disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Então Jesus disse: Em verdade, hoje eu te digo que algum dia tu estarás comigo no paraíso. Em meio às dores da morte física, o mestre ainda teve tempo para dar ouvidos à confissão de fé do bandido crente. Este ladrão, ao tentar alcançar a salvação, encontrou a sua libertação. Várias vezes antes ele havia sido levado a crer em Jesus, mas só nessas últimas horas de consciência ele voltava-se de todo o coração para o ensinamento do mestre. Quando viu o modo como Jesus encarava a morte na cruz, esse ladrão não pôde mais opor resistência à convicção de que este Filho do Homem era de fato o Filho de Deus. Durante esse episódio da conversão do ladrão feita por Jesus e da sua recepção ao reino, o apóstolo João estava ausente. Lucas posteriormente ouviu essa história contada pelo capitão romano da guarda depois de convertido. O apóstolo João narrou sobre a crucificação e como dela lembrava-se 2/3 de século depois de ocorrida. Os outros registros foram baseados na descrição feita pelo centurião romano em serviço, que por causa do que viu e ouviu, posteriormente passou a crer em Jesus.
Este homem, o ladrão arrependido, havia levado uma vida de violência e bandidismo, conduzido que foi por aqueles que exaltam tal carreira de roubo como um protesto patriótico efetivo contra a opressão política e injustiça social. Essa espécie de ensinamento, somada ao apelo da aventura, estimulou muitos jovens bem-intencionados a alistar-se nas ousadas expedições de saques. Esse jovem chegara a considerar Barrabás um herói. Agora ali na cruz, percebi estar equivocado. Ali ao seu lado estava um verdadeiro herói. E então, assim, se deu a crucificação e o fim da vida terrena de Jesus. Esses foram os fatos, né? Mas nós vamos continuar conversando mais um pouquinho. Então, até a próxima aula.